Mesmo que a gente saiba que no dia 25 de dezembro não é o dia mais propício, não é o dia mais exato, a data mais correta, para que Jesus tenha nascido, ok? Ninguém vai defender isso aqui, e também a gente não vai ficar militando, como a galera da internet fica, não, mas Jesus não nasceu no dia 25, Jesus não nasceu, sei lá, não, a gente não vai fazer isso, não. Ainda assim, cabe uma pergunta, porque nós comemoramos algo, e o que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? Eu sei que fazer essa pergunta a uma igreja, eu vou ter uma resposta óbvia, que é o nascimento de Jesus. Alex, ele não nasceu dia 25, tudo bem, ele não nasceu dia 25, mas nós comemoramos. Pelo menos existe uma data no ano que você para a sua vida, que você para aquilo que você está fazendo, para pelo menos lembrar que em um dia da existência, que um dia desse planeta, né, que um dia da vida, o Senhor Deus, Ele entrou na história, Ele fez parte da história. No entanto, de verdade, irmãos, quando nós respondemos assim, bom, o que nós comemoramos dia 25, e falamos apenas o nascimento de Jesus, eu acredito que isso acaba reduzindo um pouco do significado desse momento na história para a vida do cristão. O texto dessa noite vai nos levar a esse lugar, ao lugar que nós vamos, de fato, pensar, refletir e chegar a essa conclusão. O que nós estamos celebrando quando nós dizemos que Jesus nasceu? Será que é um movimento econômico? Será que é um movimento do mercado? Será que isso é um símbolo? Será que é um fato histórico? Será que é uma época que nos invade um sentimento gostoso, diferente no ano? Bom, talvez, além dessas perguntas, o nosso texto ele vai trazer algumas respostas. Então, com a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 2, vamos ler o versículo de número 1 em diante, que diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram, irmãos, para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Só até aqui.
Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos, Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor preparou este dia, o Senhor preparou essa oportunidade, ó Deus, de nós estarmos na sua casa, de podermos ouvir a sua voz. O Senhor preparou, Deus, essa oportunidade de nós estarmos reunidos com os nossos irmãos, para poder ouvir sobre aquela noite, uma noite de esperança, uma noite em que o Senhor resolveu enviar o seu Filho e entrar no mundo. Senhor, nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, que todo coração de pedra, todo coração duro, Senhor, seja quebrantado. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações, não aquilo, ó Deus, que nós desejamos, porque nós não queremos domesticar o sagrado, mas, Senhor, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor é quem conhece as nossas vidas, o Senhor é quem sabe daquilo que nós precisamos. Então nós te pedimos, Deus, fala conosco. Que eu não te atrapalhe, Senhor, que nada te atrapalhe, que aquilo, ó Deus, que vem, ó Pai, para roubar a atenção, aquilo que vem, ó Deus, para fazer com que a nossa cabeça não fique aqui, ó Pai, nesse lugar, que vem, ó Deus, para nos confundir, para fazer que a gente esqueça, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, e nos permita, Senhor, estarmos aos seus pés, ouvindo a sua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Diferente dos outros 3 evangelistas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Diferente dos outros 3 evangelistas, Lucas nos dá muitos outros detalhes que envolvem tanto o nascimento de Jesus, quanto aquilo que está acontecendo ao redor desse fato, desse momento importante na história. Você pode depois ler na sua casa. Mateus, ele trata de um jeito diferente, como nós já vimos na nossa série. Marcos, ele nem fala do momento do nascimento de Jesus, é um evangelho mais curto. João, ele vai para muito antes desse dia aqui, muito antes dessa noite. Ele começa lá no princípio criou Deus, enfim, lá no começo, né? Lucas é diferente. Lucas nos fala do anúncio e do nascimento de João Batista. Lucas também nos informa de quando o anjo anuncia para Maria que em seu ventre ela geraria o Filho de Deus. E entre muitos cânticos, porque o Evangelho de Lucas tem essa característica, você vai ver muitas canções sendo entoadas. Entre muitos cânticos e muitas profecias sendo cumpridas, nós chegamos a tudo aquilo que está escrito aqui, no capítulo de número 2, nessa parte aqui, nesse pedaço de texto que nós lemos. Certamente nós poderíamos nos deter nos primeiros versículos, aqui o versículo de número 1 até o versículo de número 7, e nós poderíamos observar o decreto que vem lá de Roma, poderíamos observar e falar do deslocamento, de quantos quilômetros José e Maria percorreram, e Maria grávida. As irmãs aí que já passaram pela gestação, sabem o quão difícil isso seria. Poderíamos nos ater às discussões políticas e até mesmo ao cenário que Jesus nasceu, uma estrebaria. Mas, de fato, irmãos, embora tenha muito a aprender, depois que Lucas situa a gente historicamente, ele fala quem era o imperador, quem era o governador, Lucas desloca o nosso olhar. É como se Lucas falasse assim, agora presta atenção aqui, olha para isso, olha exatamente para esse momento aqui. Nós não falamos agora de César Augusto, o imperador. Nós não falamos de Quirino, que era governador da Síria. Nós não estamos nem falando do recenseamento que era ordenado e foi ordenado pelo Império Romano daquela época. Não. Lucas agora nos leva para um lugar diferente. Um lugar talvez um pouco mais distante. Lucas nos leva para um campo, durante aquela noite, em que Cristo Jesus nasceu, aonde homens comuns estavam apenas fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Lucas, ele tira os nossos olhos aqui do que Roma está fazendo, do que está acontecendo naquela região da Judéia, da onde que Maria está, da onde que José está, até mesmo da onde Jesus nasceu. Lucas tira os nossos olhos para que nós vejamos agora homens simples, trabalhando durante a noite,
em um campo. O nosso texto não diz isso explicitamente, mas eu fiz essa pesquisa justamente para poder fazer um pouco mais de sentido para mim e para você, o que o texto sagrado nos ensina. Quando nós olhamos para a cultura daquela época, estamos falando de mais de 2000 anos atrás, quando nós olhamos para a cultura daquela época e para aquilo que a história nos ensina, existe algo escandaloso acontecendo aqui. Quando nós vamos ver o que a cultura da época fala e o que a história nos ensina, existe algo não só escandaloso, mas algo improvável acontecendo aqui. Porque quando o céu faz um grande comunicado, quando o céu tem uma grande revelação a fazer, são homens simples, são homens comuns que recebem essa notícia. O céu quebra qualquer tipo de expectativa humana. Não, porque não foram os imperadores que receberam essa notícia, não foram os reis que receberam essa notícia, nem tampouco os sacerdotes, nem tampouco os mestres do povo que receberam esse magnífico anúncio, mas sim pastores que cuidavam de ovelhas, cuidavam do seu rebanho no campo. E assim, irmãos, é interessante, porque a gente precisa entender um pouco da história, entender como que eles eram vistos. Naquela época, os pastores, ao mesmo tempo que eles eram necessários, eles eram desprezados. Eles eram pessoas fundamentais para a economia, porque cuidavam do rebanho, e também eram pessoas fundamentais até mesmo para o sistema sacrificial do templo. Porque era desses rebanhos que vinham os animais que eram oferecidos em sacrifício no templo. No entanto, pelo fato deles viverem distante da cidade, para além dos muros da cidade, cuidando do seu rebanho, tratando e cuidando do rebanho no pasto, esses homens, eles sempre estavam muito distantes, estavam muito longe da vida religiosa. Esses homens, os pastores, pelo fato de estarem constantemente cuidando de animais, lidando com carcaça de animais mortos, e até mesmo com a dinâmica do campo, eles eram vistos pelos religiosos da época como impuros. Afinal, eles não tinham tempo de deixar o seu rebanho e agora ir para as cerimônias do templo para se purificar, eles não podiam. Se eles não vigiassem, talvez um lobo, talvez um urso, talvez um leão poderia entrar ali em meio ao rebanho e devastar tudo. Por eles não conseguirem cumprir as leis, conseguir cumprir os ritos, aquilo que o templo ordenava, aquilo que a lei ordenava, eles eram tratados por muitas pessoas como pessoas de segunda categoria. Pastores eram, e eu não estou falando aqui de pastores que pregam na igreja com o microfone na mão, eu estou falando de pastores que cuidam de animaizinhos mesmo no campo, amém? Não confunda isso. É impressionante, irmãos, como que esses homens, ao mesmo tempo que eles eram importantes, eles também eram desprezados. E é exatamente para esse tipo de pessoa que o anúncio de que o Salvador veio, é para essas pessoas que esse anúncio chega. Não os mais importantes, mas talvez os mais esquecidos. E é interessante quando eu e você, no século 21, finalzinho de 2025, nós lemos a palavra de Deus, é interessante percebermos, eu não sei se você já viu isso, como nós estamos acostumados com o texto bíblico. Sim, nós estamos acostumados com o texto bíblico. Lemos e não nos causa espanto. Eu falei para você que existe aqui um escândalo, existe aqui algo improvável acontecendo, mas você só lê e você fala assim, pastores receberam essa notícia. Eu conversava com a minha esposa ontem, a gente foi lá na Conde de Sarzedas, né, o lugar dos crentes, né, a gente foi comprar algumas coisas por lá, e no meio do caminho eu estava falando exatamente isso para ela, como nós nos acostumamos com a palavra de Deus, e as coisas que para as pessoas, para os primeiros leitores, eram estranhas, para a gente é normal. Por exemplo, o bom samaritano. Você lê essa parábola, você fala, é legal. O bom samaritano é uma pessoa boa, não é verdade? A gente tem hospital samaritano, a gente canta da música da samaritana no posto, a gente fala sobre isso, e é tudo normal.
Mas para aquela época, Jesus, no meio de um jantar, falar que aquele que salva o homem ferido no meio da estrada não é o sacerdote, não é o levita, não é um religioso qualquer, mas sim um samaritano, isso era escandaloso. E também, irmãos, aqui, diante da gente, existe um certo escândalo, existe algo que é desconfortável e foi desconfortável para os leitores daquela época. Mesmo nós tendo essas informações que eu passei para você, os pastores ficavam para além da cidade, os pastores, eles eram desprezados, eles eram tratados por muitos como impuros, eles eram tratados por muitas pessoas como gente de segunda categoria. Ainda assim não dá para entender o quão improvável acontece, o que acontece aqui em Belém. Eu quero fazer você imaginar então algo, para você entender o baque que a gente recebe quando a gente lê isso aqui, ou pelo menos quando eles leram lá atrás. Imagine que algo semelhante acontece hoje. Hoje. Imagine que nessa noite, na capital do estado de São Paulo, no bairro do Vila Aurora, no Mandaqui, Jesus nasce. Sim, vem José pegando a marginal com Maria, a marginal, aquela loucura, o engarrafamento, essa chuva que deu aí, vira aquela loucura. E é a noite em que Jesus nasce. Imagine isso comigo. Certamente, irmãos, eu posso afirmar isso com certeza. O primeiro lugar que receberia essa notícia não seria a nossa igreja. Mas espera aí, é aqui, do lado. Nasceu aqui, na nossa cidade, na nossa região, não. Certamente, olhando Lucas capítulo 2, não seriam as nossas igrejas as privilegiadas a saberem em primeira mão que o Salvador nasceu, não. Esse recado, esse anúncio que vem dos anjos, não passaria nos telões de LED das igrejas, nós não ouviríamos esses anúncios nas cantatas que nós montamos, nos dias de celebração que nós temos, nos domingos, não. Também não seria o prefeito que receberia, nem muito menos o governador e nem o presidente que receberia a notícia. Olha, lá no Mandaqui, lá na capital de São Paulo, olha lá, nasceu o Salvador. Não, não seriam eles. Não seriam eles. Eu fiquei pensando, quem seria que receberia essa notícia se algo acontecesse assim hoje, nos nossos dias? De verdade, para você entender o choque que esse texto deve nos dar, sabe para quem os anjos recorreriam e falariam e anunciariam? Numa noite fria aqui de São Paulo, para um catador de latinha na rua, numa madrugada, puxando ali a sua carroça, catando latinha aonde encontrar. Sabe para quem os anjos iriam e falariam: olha, o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor, nasceu. Sabe para quem os anjos iriam? Para o atendente do McDonald's, numa madrugada, num drive-thru, que talvez está silêncio, ninguém passa, é aquela coisa parecendo um deserto. Entenda aqui que eu não estou fazendo juízo de importância, ou então não estou falando de pobreza ou de classe social. Eu estou falando de pessoas que são importantes, que possuem trabalhos que são importantes sim para a sociedade, pessoas que são dignas aos olhos de Deus, são pessoas esforçadas, mas que muitas vezes são pessoas invisíveis. O catador de latinha na rua, o atendente do McDonald's, por vezes nós tratamos como gente invisível. É o tipo de pessoa que você espera uma coisa, você espera que ele, quando for mexer no seu saco de lixo na frente do seu portão, que ele feche o saco e não deixe aquela bagunça. É isso que você espera. Você espera que o atendente ouça o seu pedido e te entregue a batata média, a Coca Zero e o Big Taste com 3 carnes, porque pelo menos a Coca Zero é para dar uma balanceada. E se vir algo errado, aí você lembra do atendente. Aí, como dizem, aí você roda a baiana. Aí você fica maluco. A gente está falando de gente que é o seguinte, ó, cuide das ovelhas. Venha para a gente apenas na cidade para prover a lã e o animal para o sacrifício. E só isso. O que o nosso texto ele traz é exatamente essa quebra de expectativa, porque não é gente que aos olhos dos homens é importante. É gente invisível. Lembra de Davi?
Lembra quando Samuel ele vai ungir o próximo rei de Israel, e aí está lá, vem todos os irmãos de Davi, todos os filhos de Jessé, e não é nenhum deles. A ponto de Samuel falar, acabou os jovens? Já era? Encerrou a fábrica por aqui? E aí se lembra, nossa, é verdade, meu Deus, tem Davi. É alguém esquecível, é alguém que é invisível, é alguém que os olhos dos homens não estão sobre. A esse tipo de gente invisível e por vezes desprezada, Deus confiou um anúncio. Mas não qualquer anúncio. O anjo do Senhor apareceu. Você consegue imaginar essa cena? O anjo do Senhor aparece a esses homens nos campos de Belém. A glória do Senhor, a Shekinah, a glória do Senhor resplandece ao redor deles. Não, irmãos, não mais sobre um monte, como foi com Moisés, mas agora nos campos de Belém. E então vem a notícia de grande alegria, não somente para esses homens que eram tratados como invisíveis e desprezados, mas vem a grande notícia de grande alegria para todo o povo. Era o anúncio do Salvador, que nasceu, o Cristo, o Senhor. No entanto, quando essa notícia vem a pessoas que foram desprezadas durante toda a vida, a pessoas que são consideradas como invisíveis, a pessoas que talvez não têm patente, que não têm status, a pessoas que talvez não têm diploma, a pessoas que, bom, deixa eles lá e vamos viver a nossa vida aqui. Junto com essa notícia, nasce algo dentro da vida desses homens. Nasce esperança. Sim, nasce esperança para aqueles que foram desprezados. Nasce naquele momento esperança para aqueles que foram abandonados pela maioria das pessoas, para aqueles que eram invisíveis a muitos, aqueles que a sociedade aprendeu a ignorar, são enxergados pelo céu. Aqueles que foram abandonados, que foram deixados e são desprezados, o céu os vê. Porém, como esse não era qualquer tipo de anúncio, essa também não é qualquer tipo de esperança. Quando a Bíblia nos fala sobre esperança, e aqui eu quero corrigir, talvez, uma ideia errada que você possa ter sobre esse assunto. Quando a palavra de Deus nos fala sobre esperança, ela não está falando de um sentimento otimista quanto ao futuro. Porque a gente pensa isso. Esperança é o quê? É eu acreditar firmemente que as coisas vão se acertar lá na frente. Não, a palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus não fala de pensamento positivo e nem de uma expectativa vaga quanto às coisas que vão acontecer. A esperança cristã, a esperança que nós vemos fundamentada na palavra de Deus, não é um cruzar os dedos, vai fazer figuinha, vai dar certo, vai dar certo. A gente usa até um em nome de Jesus no meio disso tudo, né? Não, em nome de Jesus isso vai acontecer, em nome de Jesus. Não, não é um cruzar de dedos, não é um torcer para que as coisas mudem. A esperança que nasce em Cristo, a partir de Cristo e por causa de Cristo, não é se convencer que no final das contas as coisas vão dar certo. A esperança que nasce em Cristo e a partir de Cristo, ela nasce de uma revelação de Deus, de algo que Deus ele vem, ele fala, ele revela, ele mostra. Esses pastores ouviram isso, esses pastores foram prova viva disso. A esperança que vem de Cristo, do nascimento de Cristo e que nasce com Cristo, é uma esperança que carrega força suficiente para nos mover, para mover as pessoas. Em outras palavras, essa esperança que vem de Jesus, essa esperança que nasce em Cristo e é fundamentada nele, é muito mais do que simplesmente esperar. Essa esperança que hoje, irmãos, está disponível a mim e a você, é muito menos você ficar parado, com os braços cruzados, aguardando que as coisas aconteçam. É mais do que esperar, é também agir. É algo que Deus faz brotar dentro do nosso coração, que não nos paralisa. Porque talvez pode ser um pouco paradoxal isso para você. Você pode pensar assim, mas esperança é esperar, não é, Alex? Então vou ficar aqui,
Vou aguardar o momento certo. Na hora certa Deus vai fazer. No momento certo Deus vai cumprir. E sim, na hora certa Deus vai fazer. No momento certo Deus vai cumprir. Mas a esperança que vem de Deus, que brota em nossos corações, que nasce em Cristo Jesus e tenha os seus fundamentos em Cristo, ela provoca em nós um tipo de resposta. Não é algo que você ouve, cruza os braços, fica sentado e aguarda. Não, é algo que faz com que você responda de alguma forma. A revelação que esses pastores receberam, a esperança que nasceu no coração desses homens, são coisas que também estão disponíveis para nós hoje. E diante dessa verdade, cabe a nós também participarmos também desse momento que nos chama a nos movermos. Não é somente uma esperança que nasce, é um sentimento gostoso de agora vai dar tudo certo, agora Jesus está no meu barco, as coisas vão acontecer bem e tudo vai dar certo, eu vou ganhar na loteria, eu vou comprar um carro novo, eu vou para casa nova e tudo mais. Não, essa esperança, ela faz com que eu e você venhamos nos mover. Não dá para ficar parado, irmão, não dá para ficar estagnado. O texto bíblico nos diz sobre 4 coisas que esses homens eles fazem. O texto bíblico, ele nos diz que ao receberem esse anúncio, ao receberem essa grande notícia, esses homens começam a fazer algo. Esses homens começam a se movimentar. E o que eles fazem, resume muito bem o que o Natal, o que o dia 25 de dezembro deveria significar para mim e para você. O que esses homens fazem é algo que deveria significar muito para mim e para você. Se alguém te perguntar o que você comemora no Natal, ouça isso. A primeira coisa que Lucas, o evangelista Lucas nos mostra, é que esses homens, eles vão até Belém. Guarde isso. Em primeiro lugar, eles vão. E não só isso. O texto sagrado nos diz que eles ouvem e eles vão depressa, eles vão correndo. Depois de ouvirem um anúncio, depois de receberem uma revelação dos céus, os anjos voltam para onde eles estavam, e aqueles homens olham uns aos outros e dizem: vamos a Belém. Bora, galera, vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O versículo 15 diz isso. A esperança que nasce em Cristo e que está disponível a nós hoje, ela não é passiva. Ela não nos mantém onde nós estamos. Ela não mantém os nossos braços cruzados, ela nos tira da inércia. Aqueles homens que eram desprezados, aqueles que foram esquecidos, aqueles que eram invisíveis para a sociedade, quando eles ouviram o que eles ouviram, as boas novas, as boas notícias, eles não conseguiram ficar parados. Eles falaram: vamos ver. Vocês ouviram o que os anjos disseram, então vamos confiar no que eles falaram, mas também vamos checar com os nossos olhos. Ela fez com que esses homens que uma vez foram ignorados, eles agora participassem da história de Deus. A esperança que nasce agora no coração desses homens desprezados faz com que eles saiam do campo e comecem a caminhar em direção àquilo que Deus estava fazendo. E aqui está você hoje. E você veio aqui hoje. Algo te moveu para você vir até a igreja. Algo falou no seu coração e colocou essa vontade dentro do seu interior de você estar aqui hoje. Não foi o destino, não foi ordem do acaso, não. Deus, Ele te trouxe aqui para que você ouvisse. Existe a revelação que vem do próprio Deus, para que você ouvisse, mas não somente para que você ouvisse, mas para que a partir disso você também começasse a se mover. Primeiramente, aqueles homens eles foram até Belém. Em segundo lugar, eles viram, eles constataram, eles puderam enxergar com os seus olhos.
Quando aqueles homens chegam a Belém, o texto nos diz que eles encontram exatamente aquilo que os anjos disseram, exatamente aquilo que foi anunciado. Nesse ponto existe uma lição preciosa a todos nós, preste atenção, porque muitas pessoas ouvem. Você talvez nesse ano de 2025, você ouviu muita coisa, você esteve em muitos domingos, você aprendeu muita coisa nas quintas-feiras. Muitas pessoas ouvem, mas somente aqueles que se movem em direção ao que Deus revelou é que vivem experiências que Deus prometeu. Aqueles pastores não apenas ouviram, você está ouvindo. Você vai sair dessa noite tendo ouvido muitas coisas. Aqueles pastores, eles não apenas ouviram sobre o que Deus estava fazendo, eles puderam ir, eles se moveram e eles puderam constatar com os seus próprios olhos, eles puderam experimentar isso. A experiência com Deus no texto, ela não acontece por causa da curiosidade desses homens, não. Eles não ficam apenas no discurso teórico, das coisas que nós ouvimos, que é muito bonito ouvir, não fica só apenas no que ouve, ela se torna prática, ela se torna real. Muitas pessoas se frustram hoje na igreja, talvez você é essa pessoa, se frustrou esse ano todinho. Muitos não conseguem constatar, não conseguem ver. Muitas pessoas vêm domingo após domingo e não têm a experiência, porque simplesmente só ouvem. Ouvem todos os domingos, ouvem todas as semanas, mas nunca se movem. Irmão, irmã, você deseja ter experiências com Deus? Você deseja olhar com os seus olhos aquilo que Deus está fazendo no mundo e participar disso? Você precisa ouvir, mas você precisa se mover. É então que você vai viver experiências com Deus. Em terceiro lugar, depois deles ouvirem, depois deles irem, depois deles verem, algo acontece naqueles homens. Algo acontece dentro da vida daqueles homens, dentro do coração daqueles homens, porque eles passam a anunciar a todos aquilo que havia sido dito sobre aquele menino. Aqueles pastores de Belém, eles não receberam nenhum cargo. Esse é o grande problema da igreja hoje em dia. Aqueles homens, eles não receberam nenhum título. Agora serás o pastor, agora serás o apóstolo, o bispo, o pai apóstolo. Eles não receberam nenhum título, eles não receberam nenhum tipo de status, eles não receberam nenhuma autorização de alguma instituição. Aqueles homens cuja palavra, lembre-se, eles eram tão desprezados, eles eram tão postos à margem da sociedade, que escritos rabínicos, escritos judaicos, eles vão dizer que você não poderia nem confiar na palavra de um pastor. Se em um tribunal um pastor fosse testemunhar, aquilo que ele dissesse não valeria. Era nesse nível. Esses homens eram tão desprezados e postos tão à margem da sociedade, que nem o que eles falavam devia se ouvir, devia se acreditar. Mas esses homens, cuja palavra não poderia ser aceita num tribunal humano, por serem desacreditados, eles passam agora a ser proclamadores das boas novas. Eles vão, eles vêm e eles começam a anunciar o que a revelação de Deus nos proporciona. E o que nasce, e a esperança que nasce nos nossos corações por causa de Cristo, são coisas que não podem ser armazenadas dentro de nós, para nós mesmos. Aquilo que Deus te falou, as promessas que Deus te fez durante esse ano todo, não pode ficar dentro de você e acabar dentro de você. A revelação de Deus, aquilo que Deus nos proporciona saber. Você ouve os pastores pregando nos domingos, você recebe palavras de pessoas que vão orar por você. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus te revela, não pode ser armazenado a ponto de você guardar só para si. Não, isso precisa sempre transbordar.
Ah, mas eu sou um simples pastor dos campos de Belém. Sim, você é essa pessoa que Deus escolheu falar, que Deus escolheu revelar, e que Deus conta para que você não só vá, não só veja, mas também anuncie. Olhando para o nosso texto, irmãos, eu tenho para mim que o fato de nós anunciarmos tão pouco sobre Jesus, de nós falarmos tão pouco sobre Cristo, gastamos tempo em discussões. Ah, é dia 25, não é dia 25, era o Papai Noel, não tem nada a ver com o Papai Noel. A gente fala de tantas coisas, e a gente fala tão pouco de Cristo, porque talvez a gente ouviu bastante, mas a gente não se moveu, e a gente também não viu nada para anunciar. Você só anuncia aquilo que você experimentou. Você só volta falando daquilo que você falou. Eu provei e vi. Eu provei e eu sei que é bom. Essa é a indagação do apóstolo Paulo. Romanos 10, versículo 14, o apóstolo diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O fato de falarmos pouco de Cristo, o fato de crermos pouco em Cristo, o fato de vivemos pouco aquilo que Cristo nos proporciona, é essa vida divorciada que nós temos com Deus. É essa vida divorciada que nós até vamos à igreja, até colocamos uma roupa bonita, é Natal, vou colocar vermelho, vou colocar verde, sei lá, gorro do Papai Noel. Você vem, você se prepara, mas você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso não te move, isso não te movimenta. Você termina mais um ano e vai começar outro da mesma maneira. Pessoas entraram na igreja depois de você e estão vivendo experiências assim que você fala, uau! E você continua a mesma pessoa, a mesma gente que ouve, mas que não tem capacidade de se levantar e ir. Que ouve, mas que não viu, que não constatou. Que ouve, mas que não consegue abrir a boca e anunciar isso. E então, em quarto lugar, aqueles homens fazem algo que talvez é um pouco sem sentido para nós. Porque você pensaria, bom, eles ouviram uma revelação que ninguém ouviu. Você consegue ver nas escrituras, alguém aqui, nos evangelhos, que recebe uma revelação assim, um anjo aparece. A partir desse momento o céu está aberto, o céu está rasgado, irmão. Porque primeiro aparece um anjo falando, não temas, eu tenho uma boa notícia para vocês. Aí o anjo fala, olha, na cidade de Davi nasceu o Salvador. Olha só o peso dessa revelação. E aí o que é que acontece? Era um anjo, daqui a pouco aparece um exército de anjos, milhares e milhares de anjos. Olha só, você já teve essa experiência, irmão? Quem já teve aí? Você teve? Você estava orando na sua casa, você ouviu a porta batendo, você foi até lá, era um anjo, falou assim, ó, tenho uma boa notícia para você. Daqui a pouco virou a 25 de março na sua rua, com um bando de anjos cantando. Já aconteceu isso com você? Bom, comigo não. Com você também não. Eles tiveram essa oportunidade. Eu e você depois, irmão, sejamos sinceros aqui. Você ouviu uma profetada, ok? Presta atenção. Você ouviu uma profetada qualquer, estou falando de verdade, uma profetada. De uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que olhou seu Instagram e falou, e ó, ele está procurando um emprego. Aí a pessoa fala assim, é isso que eu vejo. Eis que eu vejo uma porta aberta. Claro que você vai achar emprego. Você está procurando, irmão? Você vai achar, uma hora você vai. Se é bom, se é ruim, a gente não sabe. A pessoa vê lá nos seus stories e fala assim, nossa, olha, o parente do fulano está doente. Aí já te manda ali uma mensagem, ó, Deus me mostrou que tem alguém na sua família enferma. Né? Ou aquela profetada de, eu vejo aqui que alguém nessa igreja está com dor de cabeça. Claro, irmão, alguém está com dor de cabeça. Depois do louvor, depois do Wesley se empolgar na bateria, alguém ficou com dor de cabeça. E aí a gente ouve profetadas. Eu não estou falando, eu creio em profecias, eu creio que Deus ele revela, Deus guia. Eu estou falando de profetadas mesmo. Você ouve algo que não condiz com a Bíblia. E você já se perde, irmão.
Alguém chega assim e fala assim: olha, eu vejo você em um trono de ouro. Você fala: já era. Já liga para o banco, aumenta o meu limite, que esse trono vai se fazer real agora. Pode parcelar. A gente já se perde. Imagina esses homens que ouviram algo tão puro, algo tão perfeito, algo tão belo. A gente pensaria que, bom, agora subiu para a cabeça, agora eles vão abrir uma igreja no campo, vende-se o rebanho e vamos abrir aqui uma igreja, a igreja dos pastores de Belém, que viram e ouviram o menino da manjedoura. A gente pensaria isso, mas o nosso texto, ele quebra novamente a expectativa, porque depois deles ouvirem tal revelação, depois deles irem, deles constatarem, deles terem a experiência e de voltarem anunciando, o texto diz que eles voltam para o campo. Espera aí, Deus não chamou esses homens para serem também anunciadores? Esses homens também não deveriam estar e proclamar durante toda a sua vida? Não, eles voltam para o campo. Esses homens, eles voltam para o trabalho. Esses homens, depois de viver o extraordinário, eles voltam para a mesma rotina. O anúncio de que o Salvador nasceu e com ele a verdadeira esperança não os tira da realidade, mas devolve esses homens para a realidade. Eles não foram sacados do campo e agora foram entregues microfones nas mãos deles e falando: vão agora e continuem anunciando. Não, não. Eles até anunciam, mas Deus os chama de volta. Deus não chama os pastores para permanecerem em Belém. A notícia é: vão até Belém, vejam. Vocês vão ver um sinal. A criança vai estar envolta em panos e deitada numa manjedoura. Vocês vão ver isso. Eles foram, eles viram, eles anunciaram. Só que Deus não chama eles para permanecer lá. Deus não os retira do lugar de onde eles sempre estiveram. Deus os envia de volta. Sim, depois de ouvirem coisas maravilhosas, depois de irem, depois de verem, anunciarem, esses homens nunca mais são mencionados na palavra de Deus. São completos desconhecidos. Eles voltam a ser invisíveis de novo. Eles fazem parte de uma história, irmão, que nem o maior autor desse planeta conseguiria imaginar. Algo tão belo. Só que eles entram, fazem parte da história e voltam. Depois de tudo que aconteceu, eles simplesmente voltaram. Continuaram sendo pastores de ovelhas. Continuaram cuidando do rebanho. Continuaram invisíveis aos olhos de muitos. Sabe, talvez hoje aqui, nessa igreja, existem pessoas que viveram ou vivem vidas muito parecidas com a vida que aqueles pastores tinham nos campos de Belém. Talvez aqui entre nós você não saiba, mas pode ser que a pessoa do seu lado, ou a pessoa que está à sua frente, seja alguém que já experimentou na sua vida algum tipo de abandono. Talvez essa pessoa que está do seu lado, talvez essa pessoa que veio contigo no mesmo carro, pegou o mesmo Uber que você encontrou no ônibus vindo para cá, talvez essa pessoa ela tenha sofrido algum tipo de abandono. Talvez existam pessoas aqui, e eu sei que existem pessoas que são desprezados na sua casa, pessoas que são desprezadas na sua família, desprezadas no seu local de trabalho. Eu falo a pessoas aqui que até possuem algum tipo de serventia. E eu sei que você vai se ver nisso. Sabe, aquele tipo de relacionamento que você tem, aquele amigo que você tem, aquele familiar que você tem, que só lembra de você quando precisa de alguma coisa. Você passa invisível o ano todo, mas aí lembram que você tem um carro. Assim: ô querido, tudo bem? Querido, da onde? Nem sei, nem te conheço. É aquele primo de 3º, 4º grau, que você nunca mais viu.
Pessoas que até têm serventia, mas depois que elas são usadas, depois que elas são sugadas, elas voltam a ser descartadas. Irmãos, eu falo a gente que se sente invisível. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua família, mas talvez você se sente assim. Sabe, Alex, dentro de casa parece que eu não existo. Alex, parece que o lustre, ele é mais importante do que eu. Eu sou um nada, um Zé Ninguém. E já me falaram isso. Alex, eu já ouvi da minha família isso. Eu não mereço, não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Eu falo nessa noite a pessoas que acreditam que não servem para nada. Que estão terminando esse ano e talvez olham para uma retrospectiva de 2025 e falam: Alex, eu não fiz nada, eu não servi para nada. E bom, o resultado é esse. A somatória de tudo é isso. Não servir para nada, é isso. Essa é a minha vida, Alex. Se eu sumir hoje, ninguém vai nem perceber. Os pastores do rebanho eram isso. Talvez algum foi buscar uma ovelha que caiu para além da montanha. Se ele não voltasse, a cidade não ia saber. Os pastores que estavam, talvez. Mas a cidade não ia entrar em luto. As pessoas não iriam chorar a morte desse homem. Não, se ele sumisse. Eu falo a gente que se sente assim, invisível, desprezado, desprezada. Gente que se sente mal com a própria vida. Gente que se sente mal com o próprio caminho que tomou. Aonde você chegou aqui hoje, mas, Alex, eu dei tanta cabeçada. E você está aqui, você veio. Que bom que você veio. Talvez faz tempo que você não vem. Talvez faz tempo que você falou: olha, nossa, é verdade, tem culto lá na igreja, vou aproveitar. Talvez você tenha vindo porque essa é a nossa celebração de Natal e a gente anunciou. Talvez você está aqui porque você quer garantir os últimos domingos do ano de 2025 para ter um ano de 2026 bom. Então, Alex, eu vou cumprir a tabela, vou bater o meu cartão, para pelo menos quando começar 2026, eu tenho uma gordurinha ali para queimar. Eu já fui na igreja já ali no finalzinho de 2025, agora eu posso ficar o janeiro, fevereiro sem ir para a igreja. Talvez você veio com essa intenção hoje aqui, irmãos. Ou talvez você veio porque você soube que no nosso pós-culto, a gente vai ter uma mesa com frutas deliciosas, e você falou assim: hoje que eu não faço janta, e é hoje que eu não vou gastar com pizza. Talvez você pensou isso. Ou talvez você veio até aqui porque você sabe que precisa. Talvez você veio até aqui porque aí dentro, sabe? No meio dessa confusão toda que acontece em seu coração, em meio a essas vozes na sua cabeça, dentro você sabe que precisa. Você precisa ouvir sobre essa esperança que nasce no anúncio e com a revelação de que Deus está entre nós. Porém, o que eu tenho para te dizer, irmão, o que eu tenho para te dizer, irmã, é que essa esperança, ela está disponível. A esperança que Deus nos concede está disponível. E ela nasce quando nós sabemos que Cristo está entre nós. E essa esperança não é uma promessa. E talvez eu lhe frustre assim. Essa esperança não é uma promessa que tudo vai ser diferente. Talvez você pense isso. Talvez você pensaria isso. Alex, mas alguém me disse que se eu aceitar Jesus, as coisas vão se resolver. Me perdoa, mas essa pessoa talvez ela não sabia nem do que estava falando. A esperança que está em Cristo e que vem de Cristo não é um sentimento de que as coisas vão mudar por completo. Não é um desejo no nosso coração, uma certeza de que agora as coisas vão ser melhor, segundo a nossa ótica. Porque aí você pensa: fui à igreja, ouvi sobre Jesus, até entreguei uma oferta, eu orei, eu participei da ceia, e bom, agora as coisas vão melhorar, não é? O nosso texto não promete isso. A história dos pastores não apontam para isso. Aqueles homens, eles voltam para a mesma vida, para o mesmo campo, para a mesma rotina. Aqueles homens, eles voltam para o mesmo trabalho, com o mesmo patrão, com os mesmos colegas de empresa.
Aqueles homens, eles retornam para a mesma escola, para a mesma família, para a mesma casa. A questão é que a esperança que Deus ele nos concede, e que nasce em Cristo, e a partir de Cristo, ela nos leva de volta, muitas das vezes, para a mesma rotina. Não vai ser sempre, irmãos, que Deus ele vai mudar todas as coisas. Não vai ser sempre, irmãos, que Deus ele vai fazer o extraordinário e as coisas vão mudar, e a cura vem, e a salvação vem, e o trabalho prospera. Não é sempre, não é sempre. A questão é que eles voltam, não para um ambiente que mudou, mas eles voltam para o mesmo ambiente, mas com algo dentro deles que mudou. A esperança cristã, ela não é a certeza de que o cenário vai melhorar. A esperança cristã é a certeza de que, a partir do momento que essa esperança brota nos nossos corações, Deus estará presente no cenário que nós estamos, independente se ele mudou ou não. A certeza que esses pastores voltam, porque eles voltam, não é que agora, finalmente, eles vão ganhar um outdoor no meio da cidade com o rosto deles, e as pessoas vão se lembrar dos pastores que estão cuidando do rebanho. Não, a certeza que eles têm é que eles vão voltar, talvez para ser invisível para a sociedade, mas agora Deus está na história. Agora Deus faz parte da história. Eles viram, eles provaram. O que eu e você precisamos aprender aqui, nesse texto, é que Deus não nos promete que finalmente os nossos problemas serão resolvidos. Em nenhum lugar, em nenhum momento, Deus ele vai fazer isso. Porque essa é uma terra, é um lugar injusto, é um lugar mau, é um lugar que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós queremos, nem tudo vai se encaixar. Deus não promete que as coisas vão mudar, nem sempre. Alex, mas Deus falou para mim, Deus falou para você, é Deus mesmo que falou, não é coisa do seu coração, não é coisa da sua mente, então acredita, confia. Mas se Ele não falou, talvez não vai. O que nós podemos ter de maneira garantida, irmão, de maneira garantida, é que Deus tem para as nossas vidas, não uma mudança externa das coisas, mas uma mudança, em primeiro lugar, interna, aqui, dentro de nós. Pode ser que as coisas não mudem, pode até ser que as coisas não melhorem, mas essa boa notícia, essas boas novas, garante em nós uma mudança que nasce de dentro para fora. Isso é o mais importante, irmãos. Isso é o mais importante, é uma mudança de como nós enfrentamos o dia seguinte. Você pode até voltar para o mesmo trabalho, para a mesma família, para a mesma casa, para a mesma vizinhança, mas agora você volta diferente. Mas agora você volta de uma forma diferente. Eu estava meditando nesse texto ontem, e deixa eu falar para você, no domingo passado, eu conversei com uma irmã aqui da nossa igreja, a Vitória. Eu perguntei para ela se eu podia falar, ela liberou, falou que sim. E a gente tinha combinado que ela ia falar. Eu falei, não, Varô, eu vou falar porque eu preciso tocar em um ponto. E depois do culto ela me procurou, ela falou, pastor, eu preciso compartilhar uma coisa contigo. Eu falei, bora, diga, o que é? E ela me mostrou uma carta. Ela permitiu que eu lesse essa carta. E assim, irmãos, a Vitória, ela me permitiu. Você que anda um pouco mais próximo, você que é de casa, a gente sabe, a Vitória ela passou por muitas coisas, principalmente esse ano, né? Esse ano ela teve a perca de uma tia. A gente até falou sobre isso no nosso batismo, não sei quem estava, galera que estava. Até porque foi uma falha nossa, né? E quem conhece a Vitória de tempos, não só aqui da Engenheiro Caetano Álvares, da André Domingues, né? A gente sabe que ela foi uma pessoa que enfrentou muitas coisas. E ela me procurou no culto passado, e depois ela até me disse que isso foi cumprimento de uma palavra, né? De uma revelação, né? Que Deus usou. O nosso missionário, que não está aqui hoje, estava lá em Santana de Parnaíba, o Leozinho. Ela falou, pastor, eu tenho uma carta. Ela é professora, né?
e ela recebeu uma carta de uma das mães de uma aluna dela. E aí, só para te contextualizar também, essa mãe, irmão, não precisa falar nome, não precisa falar nada, mas a mãe, ela nem crente é de uma outra religião. De uma outra religião. Nem crente é. Tem nada a ver com crente, nada a ver com Cristo. E a filhinha dela, ela faz parte do espectro autista. Então, guarde essas informações. E a carta diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Vivi, Vitória, né? Eu creio e sei que você também crê que Deus tem um plano para todas as pessoas, e este ano foi a prova disso. Irmão, irmã, a gente está falando de alguém que não faz parte da fé cristã. Amém? Está falando de alguém que não vai para a igreja todo domingo, que toma ceia e tudo mais. Agradeço infinitamente por você ser a mãe, por ser o abraço, o colo, eu vou manter o nome da criança, o abraço, o colo e o amor em todos os momentos em que ela precisou. Conforta o meu coração saber o quanto ela foi amada e querida. Como mãe, você sabe que isso é mais do que nós desejamos, que os nossos filhos sejam acolhidos e amados. Obrigado por deixar meu coração em paz. Que alegria sinto quando a criança diz que quer amar Deus como você ama, que quer espalhar o Evangelho e que se inspira em você. Esse é o modelo que eu sempre desejei que ela tivesse. Uma mulher forte, de fé e que se ama. Só posso agradecer a Deus, não a nenhuma outra entidade, por ter você na nossa vida e por fazer parte da nossa família. Irmão, você não tem noção de como que eu fiquei feliz quando eu li essa carta no último domingo. Por saber de tudo que a Vitória passou, por saber de tudo que ela viveu. E que de verdade, irmãos, eu sei que não só a Vitória, mas muitos irmãos, dos irmãos que estão aqui, de pé, nas paredes, intercedendo, trabalhando, muitos aqui teriam muitos e muitos motivos para parar. Teriam muitos e muitos motivos para nunca mais aparecer aqui. E assim, se a gente fosse sincero e franco, a gente fala, tá certo, é isso aí, e eu vou com você, bora. É quase que isso que acontece. Mas é maravilhoso ver, irmãos, como que a esperança que Deus Ele permite que nós venhamos viver, não vai mudar o nosso passado. Não vai fazer com que aquilo que a gente perdeu, a gente conquiste novamente. Não. A esperança que vem de Cristo, ela não vai fazer com que entes queridos, agora a gente sinta uma paz, e isso não doa mais no nosso coração. A esperança que brota e que nasce em Cristo, ela não vai fazer com que a gente agora eu posso viver a vida como se nada aconteceu, e agora a partir de hoje tudo vai mudar e vai ser melhor. Não. Não. Só que, mesmo assim, essa esperança nos transforma de tal modo, que até mesmo em meio à nossa dor, que até mesmo em meio à nossa perda, que até mesmo em meio ao nosso choro, que até mesmo em meio ao nosso sofrimento, a gente continua de pé e a gente continua anunciando que Deus Ele veio, que Deus Ele faz parte da história. E aí você pode pensar que uma criança autista, cuja mãe nem da igreja não está nem ouvindo, está nem aí. Não, é a criança que está ouvindo sobre Jesus, fala assim, eu também quero espalhar o Evangelho. Olha que lindo isso, irmãos. Olha que belo isso. O motivo de nós considerarmos aquela noite em Belém como uma noite de esperança, e o motivo de nós acreditarmos que hoje nós vivemos essa noite de esperança, não é porque as coisas vão mudar quando nós sairmos daqui. Não, essa esperança não é porque os problemas vão desaparecer. O pastor vai orar no final do culto por mim, ele vai me benzer, vai me dar um passe, vai jogar o óleo ungido em mim, e as coisas vão se resolver. Não é porque a vida de repente vai se tornar mais fácil, mas é porque, assim como aconteceu com aqueles pastores, a gente sai com a certeza de que Deus está na história. Deus faz parte da história do mundo, mas Deus faz parte da nossa história. Ele entrou na nossa história. O Natal nos lembra, irmãos, que Deus Ele não espera o cenário mais favorável para fazer algo. O Natal deveria nos lembrar
que é exatamente ali, em meio à nossa realidade, em meio às coisas acontecendo como elas estão acontecendo, é ali que Deus está. Não, agora Deus é perfeccionista, Ele vai esperar as coisas acontecerem. Sim, Deus, Ele é perfeito, mas Ele não tem problema nenhum de encontrar a mim e encontrar você em meio ao caos da nossa vida. Aqueles homens, eles voltaram para o campo, sabendo que o mundo continuava sendo injusto, sabendo que o mundo continuava sendo duro, sabendo que o mundo continuava sendo desigual, mas agora eles sabiam algo que eles não podiam ignorar. Aqueles homens que foram ignorados, agora recebem uma revelação de Deus, que eles não podem ignorar. Deus estava agindo, Deus estava conduzindo a história, Deus estava perto. A esperança cristã nos diz sobre isso. Não que as coisas vão se resolver, mas que Deus, Ele está conosco. Não que nós não vamos enfrentar tempestades, mas que Deus estará conosco no meio das tempestades. A esperança cristã não quer dizer que agora os problemas sumirão. Não, os problemas ainda existirão, mas agora, juntamente com os problemas, nós sabemos que temos ao nosso lado alguém que vai nos ajudar, alguém que vai nos confortar, alguém que vai nos guiar, alguém que continua constantemente cuidando da gente. Talvez hoje você vai retornar para a mesma casa, amanhã para o mesmo trabalho, para os mesmos desafios, mas a certeza é que essa história nos ensina é que a partir do momento que nós ouvimos a boa nova, a partir do momento que nós recebemos a revelação que vem de Deus, nós passamos a nos movimentar, nós podemos constatar e experimentar, nós podemos anunciar e nós podemos voltar para a nossa rotina, e está tudo bem com isso, mas nada será como era antes. A certeza da esperança que Cristo nos concede é que talvez o nosso redor não vai mudar. Você vai continuar ainda de aluguel, você vai continuar ainda com esse carro que às vezes você tem que sair e empurrar. Às vezes as coisas não vão mudar, mas algo dentro de você mudou e nada vai ser como antes. No tempo certo Deus, Ele vai fazer, no tempo certo tudo vai vir à tona e você vai começar a entender. Essa história nos ensina que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Você pode ter sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, mas você não está sozinho. Deus, Ele se faz presente. A esperança cristã não é uma vida sem dor, não. É a certeza que mesmo em meio à dor nós somos sustentados por Deus. Mesmo em meio à dor você olha para o passado, você olha hoje e fala assim, eu não vou aguentar. Só que daqui a um ano você olha para trás e fala assim, consegui, deu certo, eu consegui, eu cheguei. Irmãos, Cristo veio a nós, Ele é a nossa esperança. Louvamos o nome do Senhor, porque Deus teve e continua tendo misericórdia de nós. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.